está tocando o nosso coração com coisas preciosas através da ciência. Que Deus use, meu irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite. É um privilégio imenso estar aqui, e principalmente ver a casa cheia, olha aí, né? De pessoas que se levantaram da sua poltrona, do sofá. Não estão assistindo o Faustão, não é? Olha só, olha que programa que você está perdendo, né? Não estão vendo o futebol do domingo e tudo mais, estão na casa do Senhor, louvando a Deus. Esse grande Deus que a gente louva, não é assim? Um Deus tremendo, espetacular, um Deus que se revela através das coisas que foram criadas. Romanos, né, a gente lê, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então é um Deus que, eu costumo dizer, né, que Deus é tão evidente que eu não creio nele. Eu não creio em Deus. Você crê em Deus, irmão? Levanta a mão. Quem crê em Deus aí? Eu não creio em Deus. Quem crê em Deus aí? Já está diminuindo, pastor. Tá vendo? Gente, Deus é tão evidente que a gente nem precisa crer nele, né? A gente sabe que ele existe, não sabe? Você não sabe que Deus existe? Eu também sei. Então, principalmente como cientista, como químico, bioquímico, um pouco de quase tudo que eu sou, a gente vê assim as assinaturas de Deus no universo, na vida, de uma forma muito, muito clara. Eu costumo dizer, né, que a pessoa vai chegar lá perante Deus e falar assim: nunca te vi, Senhor, como é que eu podia crer em você? E Deus vai virar para ele e falar assim: ô, cabeção. Lembra da propaganda da TV, né? Ô, cabeção, você nunca me viu. Você não viu a eclipse da lua? Quem viu a eclipse da lua aqui? Eu não vi nada, gente. A gente postava assim no Face: não tô vendo nada. Vocês viram? Aí, você não viu o eclipse da lua? Você não viu o nascer do sol? Hoje, né, a gente estava vendo, eu estava vendo, tinha um voo bem cedinho, né? Aquele vermelho, alaranjado, magnífico. Você não viu o pôr do sol, o céu azul, tantas coisas. Você não viu o pavão, né? As árvores, as flores e tantas coisas. O próximo, né? Deus é evidente demais, não é? Crer em Deus, eu costumo dizer que é facinho. Por isso que cristão não lê muito, né? A gente não lê muito, não lê. Aí eu acho que também a gente tem uma desculpa boa. Crer em Deus, a revelação se vê na natureza. E a gente não precisa ler muito para se convencer, né? Se a gente lê a palavra de Deus, lê a revelação de Deus na natureza e tudo mais. É bom ler, viu, irmão? Pode ler, não tem problema. Mas não precisa tanto, né? Agora, ser ateu dá um trabalho, não dá? Ser ateu dá um trabalho. Eu não sei se você é ateu, se você está aqui hoje à noite. Primeiro, não creio em ateu. Se você é um ateu, eu não creio em você. Por quê? Porque todo mundo sabe que Deus existe. Tem um livro do design inteligente, chama Undeniable. É inegável que Deus existe. Toda criancinha sabe que Deus existe, sabia disso? Desde pequenininha, a criancinha começa a experimentar as coisas, né? Coloca o dedo na tomada, né? E vê, começa a perceber. Aí ela vê o chocolate dela e vê que alguém deu uma mordida no chocolate. Aí ela fala assim: nossa, alguém mordeu. Então ela sabe que alguém fez aquilo, não foi? E ela começa a observar o universo e a vida, e ela pergunta o que para o pai? Você pergunta o que para o seu pai? Pai, quem fez tudo isso? Por que você pergunta quem? Porque você sabe que alguém fez, não sabe? Então toda criancinha crê em Deus. Então você nasceu crendo em Deus, você se considera um ateu. Mas depois, quando a gente chega na idade da adolescência, na juventude, a gente fica meio rebelde, não é? Começa a questionar as coisas, a gente fala: nossa, Deus não é do jeito que eu quero. Aí você começa a negar Deus, uma coisa que é evidente na sua mente. Eu tenho vários amigos que se consideram ateu. A gente começa a apertar um ateu, esprema contra a parede. Você vai ver que ele espirra, não é? Ele no final vai falar assim: porque Deus é assim, né? Ele começa a questionar a bondade de Deus, né? Deus é mau, né? Deus é injusto. A gente sabe que ele existe, não sabe?
porque é evidente demais. E a gente está aqui hoje à noite porque a gente sabe que Ele existe, sabe que Ele é grande. Se Deus fosse pequenininho, você estaria aqui, irmão? É um deusinho? Você estaria cultuando o deusinho? Não, talvez assistindo a partida de futebol seria melhor, né? Mas a gente está aqui porque o nosso Deus é tremendo, imenso, todo poderoso. Ele é o nosso super-herói. Não é assim? Então é isso que nós vamos falar hoje. Quão grande é o nosso Deus. E como a ciência, além do mundo natural, revela a grandeza de Deus. Mas o mundo vê isso, gente. O que o mundo está fazendo hoje? A gente vive num momento estranho, não é? Porque apesar de tantas e tantas e tantas evidências que se acumulam na ciência, na química, na física, na biologia, na astronomia, na cosmologia, a antropologia e tudo mais, o mundo diz que não há Deus. Darwin matou Deus. O Big Bang criou o universo. O nada, pegou o nada do nada para nada e fez tudo. O tudo, né, irmã? Fez o tudo. Olha só. Aquela meba primordial, né, que nasceu naquela sopa ácida, venenosa, escaldante, foi evoluindo e deu em você. Segundo o mundo, somos amebas evoluídas, não é? Olha aí quanta ameba evoluída aqui hoje à noite. Tem uns amebão aqui, rapaz, olha, né? Uns carecas, outros barbudos, aquele lá é bonitão, ó, barba bonita, hein, grande. Rapaz do céu, e aí o mundo está negando uma coisa que é evidente, a existência de um Deus. E aí o que nós estamos achando? Que a gente não tem propósito. O mundo perdeu o sentido, a nossa sociedade perdeu o sentido, perdeu os valores, não é assim? A gente não sabe mais o que a gente é. Então agora a gente pode ser o que a gente deseja. Outro dia o cara queria ser um lagarto, ele se tatuou inteiro. Outro dia o cara achava que era galinha, ele sentava em cima de ovos e chocava ovos. Pode? Uma sociedade que perdeu seus valores. E aí o que acontece com os nossos jovens? Estão sem perspectiva, sem futuro. É o aqui e o agora, não é assim? A juventude quer o prazer imediato, o sucesso imediato. Tudo tem que ser agora. Então eu tenho que viajar, não é? Tenho que conhecer o mundo. Eu não preciso de casa, eu não preciso de... Sabe aquela coisa, né? De planejar o futuro? Que nada. Filhos. Agora as pessoas têm cães e gatos. Não sei se você tem um, né? Eu tenho um também. Mas tem 4 filhos. Então não estamos mais tendo filhos, não é? A gente tem um gatinho e tal. E aí o que acontece? Nesse vazio, as pessoas, a juventude, por exemplo, o grande mal da juventude atual qual é? É o suicídio. Os jovens estão se matando. Por quê? Porque não tem propósito. Eu sou uma meba evoluída. Meu destino não tem destino final. Meu destino final é a aniquilação e tudo mais. Mas somos privilegiados, não somos? Por quê? Sabemos que há um Deus. E esse Deus é grande, Deus é poderoso. Então o título da palestra de hoje vai ser essa aqui, olha. Quão grande é o meu Deus? Seus atributos invisíveis, revelados no universo e na vida. Cultuamos um grande Deus, louvamos um grande Deus. E eu costumo dizer que esse nosso Deus é um exibido e um exagerado. 2 novos atributos de Deus, viu, pastor? Exibido e exagerado. Por que ele é exibido e exagerado? Porque ele se mostra de uma forma exibida e exagerada na obra que ele fez. Tudo que Deus faz é grande, é lindo, é perfeito, não é assim? Por que ele faz isso? Porque o Romanos também fala, né? Para que a gente fique sem desculpas, inexcusáveis ou indesculpáveis, não é? Aquela história do cabeção. Aí você vai chegar perante de Deus e falar, Deus, eu nunca te vi. Fala assim, mas vamos fazer uma pergunta aqui. Quem crê no elétron? Ninguém, né? Não crê não, irmão. Quem sabe que o elétron existe? Agora, isso. Mas você já viu o elétron?
não, mas as evidências que os elétrons existem são muito grandes, não são? Ninguém nunca tirou uma foto de um elétron, eu pelo menos nunca vi, eu sou químico, hein? A ciência dos elétrons, a química. Mas a gente sabe que o elétron existe, não sabe? É a mesma coisa com Deus, tem coisas que a gente não precisa ver, gente. Mas a gente sabe que elas existem pelas evidências. Você sabe que o elétron existe? Você põe o dedo na tomada e toma um choque. Mas quando você põe o dedo no universo da vida, você toma um choque de quantos volts, irmão? Milhares e milhares de volts. É o choque do universo e o choque da vida que a gente vai ver hoje. E a gente vai saber quão grande é o nosso Deus. A gente canta aquela música, deixa eu ver se... Isso, maravilha. Estou conectando aqui com a nossa trocadora de slides. Olha que posto importante, hein? Maravilha. E olha só, olha, a gente canta essa música, não sei se vocês cantam aqui. Canta? Depois, consegue cantar depois no final? Não foi combinado, hein? Olha, a gente canta assim: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A gente vai cantar depois, né? Vai ser legal. Aí você canta essa música, mas se alguém chegar a perguntar para você quão grande é o seu Deus, irmão, você vai dizer o quê? Ele é grandão. A gente vai então te dar hoje algumas evidências, alguns argumentos, algumas formas de você mostrar. Para quem perguntar, por que você está hoje à noite? Por que você foi na igreja hoje à noite, irmão? Aí você fala assim: porque eu tenho um Deus grande, todo-poderoso. E Ele é grande por causa disso, ó. Tchá, tá bom? Quão grande é o nosso Deus? Vamos ver quão grande é o nosso Deus? Gente, olha como é que o mundo vê as coisas, né? Só resumindo aquilo que eu falei. Ele vê o nada, por nada e para nada, faz do nada ou tudo. Se você pensa que não há um Deus, o que você vai ter que crer? Você vai ter que crer nisso aí. Eu costumo dizer que quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. E não fui eu que criei essa frase, foi Chesterton, um grande filósofo inglês, né? Pondé parafraseando, Pondé, né? Um grande filósofo brasileiro, porque tem uns bons, né? Tem uns ruins, né? O ruim depois você me pergunta, acertou, hein? Tem os bons e os ruins, né? O Pondé é do design inteligente, tá? Então ele é legal pra caramba. E ele disse isso, ó: quem não crê em Deus, crê no monte de bobagens. E aí que se você não crê em Deus, se você está aqui hoje, se você é um ateu e tudo mais, você não tem escolha. Ou você crê em Deus, ou você crê no monte de bobagens. Se você não crê que Deus fez todas as coisas, você vai ter que crer que um dia, no passado, distante, longínquo, lá para milhões e milhões e milhões de anos atrás, não existia nada, absolutamente nada. Não existia tempo, não existia matéria, não existia energia, não existia espaço, não existia nada. O nada existia, entendeu? O nada existia. Não existia nada e o nada existia. Não existia nem espaço, né? E de repente tudo estava aprisionado. Os professores falam assim, numa partícula que tinha o tamanho de uma cabeça de alfinete, mas não tinha nem dimensão, não tinha espaço, não dá para ter uma cabeça de alfinete, né? Então tudo estava concentrado no nada. E aí o nada que existia faz o quê? Ele decide, o nada decide se auto-explodir, expandir, né? Explosão, expansão, tanto faz, né? Outro dia o cara falou assim, nossa, você ficou falando que é uma explosão, mas não é uma expansão, gente, uma expansão de toda a matéria, toda a energia do universo, a milhões e milhões de graus Celsius contra o nada, é uma explosão, não? Tudo indica. E aí esse nada explode, se auto-explode, um nada, por nada, para nada, pega o nada e forma tudo. Mas esse tudo é o quê? Uma nuvem gasosa em expansão. Agora, o que é nuvem gasosa? Gente, levanta a mão aí, vamos fazer um exercício, tá bom? Levanta a mão, vai, pela fé, e faz assim, ó, abana isso daí. O que você está abanando? Um gazinho. Segundo o naturalismo, você está abanando o seu tataravô. O gás. Um gazinho. Aqui é nitrogênio e oxigênio, mas formou hidrogênio e hélio. É quase a mesma coisa. Então isso aí que se abanou te formou o universo, formou a vida, formou os planetas, formou os pássaros, as flores e todas as coisas. Quem não crê em Deus, crê no monte de
Bobagem. Você vai crer que o puff cósmico, entendeu, irmão? Puff cósmico, fez todas as coisas. E aí esse gás em expansão controlada deveria continuar em expansão controlada forever and never. Sabe o que é forever and ever? Para sempre. Mas esse gazinho agora que tem expansão controlada se aglomera em estrelas. Irmãos, vão formar estrelas? Pega o gás que tem aí, pega. Comprime. Bastante força. Comprime, vai comprimindo. Pastor, tem gente que não está fazendo exercício, pastor. Dá uma olhada aí. Vamos lá, gente. Vamos, o pastor está olhando, hein? Formou uma estrelinha, irmão. Por quê? O gás é rebelde. A gente sabe pelas leis da termodinâmica, termodinâmica de fluidos e tudo mais. A gente estuda, né, em físico-química 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou químico, né? Que gás, quando comprimido, aumenta a pressão e ele se dissipa. Gás não. Mas aí é uma força misteriosa que ninguém sabe o que é. Comprime esse gás e forma milhões e milhões, bilhões de estrelas. Estava tocando a música aqui antes, né? 100 bilhões. E essas estrelas se formam no universo. Ninguém sabe como. Sabe qual é o mecanismo que eles acham que as estrelas se formaram? Explosões de supernova criaram ondas gravitacionais que comprimiram esse gás, apertaram e formaram estrela, porque a estrela é uma grande nuvem gasosa de alta concentração. E o que são supernovas? São estrelas. Então o modelo de formação de estrelas usa estrelas para formar estrelas. Você já percebeu isso? Você usa estrelas para formar estrelas. Quem não crê em Deus, crê no monte de bobagens. O mundo está crendo em bobagens. O mundo crê nisso aí. E aí as estrelas explodem, formam um pó cósmico. Os elementos mais pesados. Esses elementos mais pesados formam pequenas pedrinhas que colidem, fundem e grudam. É o efeito super bonder cósmico. E as pedrinhas vão grudando uma na outra. É o modelo da criação. Lê sobre o naturalismo, o modelo de evolução do cosmos. E as pedras vão se juntando e um planeta incandescente se forma a Terra. Rocha incandescente esfria, mas aí não tem água, tem? Aí quem mandou a água para o planeta Terra? São Júpiter. O Papai Noel sideral. Eu falo no livro, né? O Papai Noel sideral, ele faz o quê? Ele atrai blocos de gelo do universo e joga para cá. E cai água certinha, na quantidade certinha, para criar a vida certinha, os mares certinhos. E você acreditou. Não é assim? E aí, se todo esse universo estruturado e tudo mais, quem não crê em Deus, crê nisso aí. Então a gente está aqui porque a gente tem uma outra percepção, não tem? Mas aí quando a gente vai olhar nos nossos telescópios, vai estudar o universo com a ciência, será que é isso que a gente vê? Produto de uma grande explosão, que pega uma nuvem gasosa, agora vai ter que formar alguma coisa? Ou será que a gente vê uma coisa diferente? O que a ciência vê, através das suas técnicas, metodologias, seus telescópios e microscópios? Com o telescópio a gente vê o quê? Isso, melhorou. O que a gente vê, gente? Quão grande é o seu Deus? A gente descobriu, né? A gente olha para o céu, parece que é imenso, né? A gente descobriu que essa imensidão vai até aonde? Gente, o universo visível, do que a gente consegue enxergar, diz que o que a gente não vê é muitas vezes maior. Mas o universo visível, a previsão é que ele tenha 100 bilhões de galáxias. A música fala 100 bilhões de estrelas, né? Está errado, é 100 bilhões de galáxias. E em cada uma dessas galáxias tem 100 bilhões de estrelas. Esses 100 bilhões já é um número antigo, inclusive. As previsões mais recentes dizem que tem 2 trilhões de galáxias no universo visível. E o universo não visível, outro dia saiu um artigo dizendo que ele é 400 vezes maior. Então, quão grande é o seu Deus, irmão? Para você percorrer uma única galáxia,
Você teria que ter uma nave que viajaria à velocidade da luz, você morreria, e você teria que ter 1000 gerações de filhos, netos e bisnetos viajando à velocidade da luz para percorrer uma única galáxiazinha. E quantas galáxias nós temos? 100 bilhões. Percebeu quão grande é o seu Deus? Outro dia um cara falou assim: nossa, que desperdício. Deus ia criar um universo imenso desse só para colocar um planetinha com a gentinha lá? Né? Tem gente que fala isso, né? Gente, é um desperdício. Não, por quê? A gente lê na palavra, na sua palavra, que o universo é desse tamanho para quê? Para o louvor da sua glória. A gente vê lá em Salmos, né, que não se ouve a sua voz, mas a sua voz se ouve. Não é assim que o Salmos fala? É 90, né? Salmos 90. Não se ouve, você não escuta ele falando, mas ele fala, o universo fala. O que ele fala? Há um grande Deus. 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas. Quanto que dá isso, pastor? Pastor Felipe, né? Acertei, né? Pastor, quanto que dá 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas? Quantas estrelas temos então? Faz a continha aí, pastor. Conta nos dedos, pastor. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, já pensou? Se contar no dedo, você vai morrer. E não começou nem a contar. Deus é imenso, não é? Mas é só tamanho, gente. É só tamanho. A gente vai olhar, as estrelas estão dispersas ao léu? Não, elas estão organizadas em galáxias. O que são galáxias? São conjuntos de estrelas que formam formas magníficas, fantásticas e espetaculares. As galáxias, a música diz, louvam ao seu Criador. Por quê? Porque ele é um designer. Design inteligente. Ele é um designer. E designer faz o quê? Pega as coisas e molda. Agrupa em formas lindas, magníficas. Então tem estrelas espirais, elípticas. E as outras eles falam assim, estrelas, galáxias sem formas definidas. Porque tem formas tão magníficas que não dá nem para dizer, as irregulares, não dá nem para descrever que forma que é. Olha que coisa incrível, dá uma olhada. Há ou não há evidências de que um grande Deus fez todas as coisas? E é só forma? Não é só forma. A gente pensa que estrela é brilhante, né? Mas estrela é colorida, sabia disso? E o que é colorido? Olha do lado aí, você está vendo tudo colorido, não está? O mundo poderia ser cinza, não poderia? Não ia fazer muita diferença, ia? 50 tons de cinza, né? Eu sempre faço essa brincadeira e fico vendo quais as mulheres que estão rindo, pastor. Porque elas assistiram o filme, né? É a Linda principalmente, está rindo mais ali, olha lá. Assistiu umas 3 vezes já. O mundo poderia ser cinza, não poderia? Preto e branco, maravilha, macaca querida, mais amada do Brasil. Preto e branco, não é? Amor ágape, a gente só tem no futebol pela Ponte Preta. Um amor sem recompensas, nunca ganhou nenhum campeonato, a gente fica mais apaixonado ainda. Ganha 3 partidas, a gente acha que vai ser campeão da Série B. Vai lá com o Boa e perde o Boa. E a gente continua apaixonado, olha só, é ágape, né? Esse amor genuíno. Gente, o mundo poderia ser cinza, mas ele é colorido. O que é colorido, irmão? É uma faixa extremamente restrita do espectro de radiação eletromagnética, muito restrito. A chance de ser colorido é mínima, mas o universo é colorido. E quem enxerga colorido? Você. Com o seu olho você enxerga 10 milhões de tonalidades de cor, sabia? Seu olho é magnífico. E a gente enxerga essas cores. Aquela radiação chegando no seu olho imprime uma sensação no seu cérebro de cor. Então ele coloriu as estrelas para quê? Para que você visse quão grande é o seu Deus. Que organiza em forma, que pinta. Deus gosta de colorir. Eu tenho a Nina e o Nicolas, tudo que é desenho eles vão lá e pintam. Bom colorido. Por quê? Foram feitos à imagem e semelhança de um Deus que gosta de colorir. E as estrelas são todas coloridas. E aí se preparem.
E olha lá, tem estrela amarela, tem estrela branca, tem estrela azul, vermelha, laranja e tudo mais, só não tem estrela verde. Por quê? O Palmeiras não tem mundial. E eu, como bom pontepretano, também gosto demais que não tem estrela verde, né? Seus bugrinos. Tudo colorido. Pior que é verdade, gente, não tem estrela verde. Tudo quanto é cor. O universo que transpira a glória do nosso Deus. Universo imenso, 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 imenso. Parece que é infinito. Infinito e além, como o Buzz Lightyear descreveria, né? To infinity and beyond. Não é? Então a gente louva um grande Deus, não louva? A gente adora um Deus magnífico, fantástico, que fez um universo espetacular. Para que você observasse ao seu olhinho ali, tá vendo? É você que enxerga isso. Tem bicho que não enxerga colorido, sabia disso, né? A gente fez para você ver. E aí ele coloca nesse universo incrível um planeta, o planeta Terra. Tá vendo o planetinha Terra ali, aquele azulzinho? E aí ele pega todos os planetas e faz o quê? Coloriu. Olha lá, tem planeta azul, o Saturno tem anel e tudo, não é? Os planetas não são fantásticos, lindos, maravilhosos? Você não tem um telescópio, às vezes você olha lá, uau, que coisa linda, né? A gente não tem muito mais essa mania de telescópio, mas compra um, você vai ver que coisa fantástica. A gente está mal acostumado, não é? A gente vê tanta coisa linda no mundo, mas a gente viu tanto que a gente se acostuma. A gente tem que voltar, não é? A contemplar a beleza do universo e da vida que a gente vê todos os dias. E aí esse planetinha ali, o que acontece? Ele pega um planeta, o Carl Sagan disse o seguinte: olha que planeta miserável que a gente habita. É um planeta medíocre, um azul pálido, perdido na imensidão do universo. Então quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Acha que o planeta é um planeta qualquer, um mero planeta. O planeta Terra é um mero planeta? Absolutamente não. Deus colocou um planeta que é a suíte presidencial do universo. Suíte presidencial. São 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem para acomodar a vida nele. Olha só. E aí ele coloca do lado da estrela certa do Sol e na distância certa do Sol. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o que aconteceria? A gente torraria, já está torrando, né, no verão, mas mais ainda. Se estivesse mais afastado, o que aconteceria? Pastor, qual é a temperatura média do universo? Quer pedir ajuda para os universitários, pastor? Qual é a temperatura média do universo? Quem sabe? 2? Sabe o que é 2,7 Kelvin? Pensa no gelado, irmão. Pensa no muito gelado, no super gelado, no mega gelado. Não chegou nem perto. É um gelado congelante, um freezer de 2,7 Kelvin. É mais gelado que nitrogênio líquido. Que aquelas barrinhas de CO2. E qual a temperatura do Sol, pastor Felipe? Temperatura do Sol. Isso é mais fácil. 300 milhões de graus Celsius, não é? Certo, pastor? É, por aí. É quente pra caramba, gente. Mas ele vai, coloca a Terra na posição certinha. E a temperatura média do planeta Terra é 19 graus Celsius. É incrível, né? Se fosse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, a vida estaria extinta, mas a gente está na posiçãozinha certinha. Os grandões, os outros planetas servem para quê? Quando meteoros e asteroides querem bater no nosso planeta, eles atraem por gravidade, eles são os guardiões interplanetários. Tudo conspira para que haja vida no planeta Terra. É incrível, não é? E aí ele escolhe um Sol entre bilhões e bilhões, porque eu também não fiz a conta nunca, viu? 100 bilhões vezes 100 bilhões, quanto dá, gente? É um monte que não acaba mais, né? É isso mesmo, um monte que não acaba mais. Ele vai e escolhe a estrela certa. Sabia que o Sol é a estrela certa? Perfeita, ela tem idade certa,
ela tem o diâmetro certo, ela tem a temperatura certa, a radiação certa. O Sol emite 2% no ultravioleta, 47% no visível e 51% no infravermelho, mais ou menos. Gente, infravermelho serve para quê? Para esquentar. Então você fica quentinho aqui, né? 2,7 Kelvin, lembra? Universo congelante, a gente está quentinho. O visível é para deixar tudo colorido. E ultravioleta? Parte dele é ultravioleta do bem, para sintetizar vitaminas, né? A criancinha nasce, você põe para tomar sol. Não é assim? A estrela perfeita, uma estrela estável. Dizem que o Sol, em 5 bilhões de anos, outras previsões dizem 6, 8, vai entrar numa etapa instável, vai explodir, vai consumir a Terra. E tem gente que fica preocupada. 5 bilhões, ai, tá tão perto, né? 5 bilhões de anos, gente. Descanse em paz, irmão. Em 5 bilhões de anos, Cristo já voltou. Já voltou há muito mais tempo, né? Muito antes. Então é a estrela certa, perfeita, gente. Agora, o ultravioleta que o Sol emite. Olha só que coisa incrível, presta atenção. Não é tão fácil assim de você entender, mas você vai entender. Parte do ultravioleta é do mal, faz mal. Parte é do bem. Aí o que Deus poderia ter feito? Ele falou assim, eu vou pegar essa estrela e vou mexer um pouco mais nela. Mas ele é um exibido e um exagerado, não é? Ele falou assim, não vou mexer não, eu vou dar o meu show. E aí como é que Deus deu o seu show? Olha, o ultravioleta tem 3, são 5 na realidade, mas as 3 principais estão aqui. Tem a UVC, UVB e UVA. O UVC é do mal, o UVB é do bem, mas tem muito que o Sol emite, tem um excesso, precisa ser filtrado. E o VA é bom, pode passar. Então ele vai lá e coloca uma atmosfera no nosso planeta. Essa atmosfera, esse casinho que você abanou aí, é formado do quê? Pastor? Eu tenho que perguntar para alguém, né, pastor? O senhor está aqui mais perto, na frente. É o pastor da igreja, né? O que forma a atmosfera? Nitrogênio e... Não. Pastores universitários estão te derrubando, estão querendo te derrubar. E oxigênio, na proporção de... Isso mesmo, pastor. Nossa, então, é uma sabedoria esse pastor. Aí coloca a atmosfera certa, gente. Nitrogênio e oxigênio. O que acontece? Quando o UVC bate na nossa atmosfera, o oxigênio barra o UVC transforma em oxigênio atômico. O oxigênio atômico reage com o oxigênio molecular e forma ozônio. E forma uma camada de ozônio. A camada de ozônio filtra o UVB, mas filtra o excesso, deixa passar a quantidade certinha. E a atmosfera é transparente para o UVA. É incrível, não é? A atmosfera certa faz o quê? Elimina o que é do mal, filtra a quantidade certa que é do bem e deixa passar o resto que é bom. Quão grande é o seu Deus, irmão? Existe ou não existem evidências que um grande Deus planejou todas as coisas? Ou você vai crer naquela bobagem de que uma grande explosão do nada pegou nada para nada e fez o tudo? O que é que você vai fazer? Tua decisão, né? Não é minha. Cada um decide, né? Qual é a causa da sua vida, do seu universo. É incrível, né? Olha a química. Se você gosta de química, vamos falar um pouco? Olha só. Olha lá, tem o UVE. Sabe o que acontece com o UVE? Melhorou, né? Obrigado, irmão. O UVE é uma pequena fração, mas também é energia muito alta, que infiltra o nitrogênio. A atmosfera é perfeita. O UVC reage com o O2, olha lá, forma O reage com o O2, forma O3, e o O3 filtra a parte do UVB. É como se você tivesse pegado um spray, né? Com spray com a atmosfera perfeita. E o filtro de ozônio funciona como um protetor solar. Então o nosso planeta é protegido com um protetor solar natural. Você vai na praia e põe protetor solar, não põe? O nosso planeta já tem um protetor solar natural, a camada de ozônio. Parece que a gente está destruindo, né? Há controvérsias. E ele é protegido bonitinho. Que coisa incrível, né? Então a próxima vez que você fizer uma oração, você vai fazer assim: Senhor, agradeço, porque entre bilhões e bilhões de estrelas, o Senhor escolheu a estrela certa, o Sol. Entre bilhões e bilhões de planetas, o Senhor escolheu o planetinha certo, a Terra.
E entre bilhões e bilhões de possibilidades, o Senhor colocou ele na distancinha certa do Sol. E eu agradeço, Senhor, porque esse ar que eu estou respirando tem nitrogênio e oxigênio na proporção de 3 para 1. Lembra, né, pastor? E agradeço também, Senhor, porque o UVC da atmosfera está sendo barrado pelo oxigênio. O UVB está sendo filtrado pela camada de ozônio e o UVA está passando. Glórias te dou, Senhor. Lembrou a oração, irmão? Quem lembra, diga amém. Amém. Muito bem. Próximo. Aí o exibido e o exagerado falou: agora eu vou dar o meu show mesmo. Porque o Sol é perfeito, maravilhoso e tudo mais, mas ele tem explosões de nervosismo. As tempestades solares. E são periódicas. De repente, pum, dá uma explosão de nervosismo. E aí Deus falou o seguinte: nossa, vou mudar o Sol. Não, ele é compassivo e misericordioso, com explosões de nervosismos periódicas. Porque tem outro ser nesse planeta que também tem essas explosões de nervosismos periódicas e Deus não destrói, né? Tá certo? Entendeu, né? Essas estrelinhas que a gente tem por aí, explosões. E ele falou assim: vou dar um jeito. E quando o Sol dá essas explosões, ele emite o vento solar. E o vento solar é radiação de alta energia, é próton, elétron, radiação. Se o vento solar batesse na Terra, a vida estaria destruída. Mas aí o que ele fez? Ele criou um campo magnético. Se você vai olhar a composição do planeta Terra, é ferro e níquel, numa proporção de uma liga perfeita. Então, se aumenta a pressão e a temperatura, ela se solidifica, mas ela fica líquida e ela fica sólida de novo. Então, tem uma esfera de ferro e níquel sólida que gira no interior do nosso planeta, lubrificado por ferro e níquel líquido, que gera um campo magnético protetor. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Ele te atola em evidências ou não te atola? Ele vai te falar que é o seu um cabeção ou não vai, se você é ateu? Hã? Ele vai chegar lá e falar assim: cara, como? Peraí, não vai. Cara, você não viu o campo magnético, aquela aula do professor Marcos lá na igreja, né? Cidade de Americana, acertei, né, pastor? Olha lá, ó, gente, olha a proteção. Aí o vento solar é desviado pelo nosso campo magnético. Quem assistiu Perdidos no Espaço? Levanta a mão. Ô, seus velhinhos, olha. Como é que você pode assistir? Você tá passando agora, não? Netflix. É fantástico Perdidos no Espaço, não é? E o Dr. Smith liga o campo magnético da nave, não é? Quando tem alguma... E a gente tem um campo magnético natural no nosso planeta, você não precisa ligar. Mas aí ele vai dar o seu show, não vai? Quando esse vento solar passa na nossa atmosfera de nitrogênio e oxigênio na proporção de 3 para 1, sabe o que esse vento solar faz, irmão? É radiação, não é? Então ele excita os elétrons nos orbitais moleculares do nitrogênio e oxigênio. E esses elétrons nos orbitais moleculares do nitrogênio e oxigênio pulam para orbitais de maior energia. E quando eles decaem para o seu estado fundamental, eles emitem radiação. E que radiação é essa? No visível. Entendeu essa história, irmão? Amém? Orbital e tudo mais. Um ajuste finíssimo de propriedades físico-químicas de moléculas. Não só filtra o ultravioleta, mas pega esse vento solar e agora emite e cria o maior show de pirotecnia desse planeta. Qual é? A aurora boreal. E é um show assim, né? Que também não é de graça, você tem que ir lá para ver, né? O cara mora lá no gelado, mas pelo menos ele tem um show gratuito, não é? A gente já tem outras coisas por aqui, né? Também não é assim. Também tem a aurora boreal no Brasil, né? Deixa um pouco para os finlandeses, né? É incrível, não é? Um show magnífico. E aí, ele vai pegar o planeta Terra. O planeta Terra está sozinho? Não, ele tem uma companhia. Qual é? A Lua. E aí, para que serve a Lua? Para que serve a Lua? Costumo brincar, né? Que a Lua serve para a gente enganar as bobinhas. Porque quando a gente está namorando, a gente fala: querida, te darei a Lua. E elas acreditam. É lindinha. As bobinhas. Essa é para isso que serve, irmão?
Não, a Lua é incrível, por quê? Porque ela fica a luinha certa, no tamanhozinho certo, com a distancinha certa, com a massinha certa, com a gravidadezinha certa, inclina o planeta no ângulozinho certo, 23 graus e meio. Aí a Terra fica assim, ó, primavera, verão, outono e inverno. A Terra gira 24 horas, estabilizado pelo peão de estabilização que é a Lua. Ela vira bonitinha 24 horas. Por que vira? Porque se ela não virasse, a face virada para o Sol torraria, chegaria a 400, 500 graus. A virada para o universo congelaria. Mas ela vira bonitinho 24 horas. Então esquenta e esfria. Eu costumo dizer como frango assado no domingo, né? Girando, entendeu? Aí ele fica aquecido por inteiro, simétrico. Não é lindo? Fantástico. Pastor, por que gira? Vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. O senhor está dormindo, chega 3, 4 horas da manhã, começa a ficar frio, né? Porque a Terra está do lado gelado do universo. 3, 4 horas da manhã vai ficando mais frio, 4 horas, 5, o senhor vai puxando as cobertas, não vai? Às 5, 6 horas começa a esquentar de novo, o senhor vai tirando a coberta. 7 horas o senhor tira mais, 8 horas, 9, 10, o senhor já tirou todas as cobertas, não é assim, pastor? 10 horas da manhã e esse pastor dormindo, olha só. Essa era fácil, hein, pastor, de escapar, hein? Presta atenção, hein? Gente, aí, você viu, sabe o atirador de peso nas Olimpíadas? Quando ele atira o peso, o que acontece com ele? A tendência é ele sair rodando, e o peso e o atirador estão estabilizados, girando junto, mas quando ele atira o peso, ele tem que dar até um passinho para frente para não cair. E a Lua faz exatamente isso, estabiliza a rotação da Terra, gente. É o pêndulo de estabilização. Mas aí, você assistiu o Malvado Favorito? O Gru rouba a Lua. Pode, gente? Se a Lua não existisse, o que aconteceria? O planeta Terra saía girando que nem um maluco, assim, um peão maluco. Não dá para roubar a Lua, irmão. A Lua cria as marés, movimenta a água. E água parada, pastor, essa o senhor sabe, né? Água parada é... Água parada? Dengue. Tá vendo, pastor? Duplinha aí, né? Pode pedir para a esposa, não tem problema, pastor. Água parada é dengue, a Lua, gente. E aí, olha lá, ó, primavera, verão, outono, a inclinação do nosso planeta cria as estações, primavera, verão, outono e inverno. É incrível, né? Os dias mais longos, mais curtos. Criou diversificação no nosso planeta, as marés e tudo mais. E aí, ele vai dar o seu show. Que é eclipse da Lua, tudo bem, mas a gente tem eclipses solares perfeitas. Já passou há uns meses atrás, a Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais próxima da Terra. Então, quando a Lua se interpõe, né, entre o Sol, entre o Sol e a... Tá certo, linda? Minha corretora de português, acho que... Ela fica entre o Sol e a Terra. O que acontece? Ela cobre o Sol. E quanto que ela cobre o Sol? 99%, pastor? 101%, pastor? 100%? 100%. É uma eclipse solar perfeita. Pode, irmãos? Uma grande explosão. Do nada para nada, acéfala, despropositada, desastrada, cria uma eclipse solar perfeita, no planeta perfeito, com 1.200 condições únicas, com a luazinha certinha, bonitinha. Você acha que isso é possível? E para que serve eclipses solares perfeitas, gente? As pessoas que assistem um show, porque é itinerante, né? Ele vai viajando pelo planeta. Aqui no Brasil não deu para ver, mas nos Estados Unidos deu para ver quando foi recentemente. As pessoas que assistem, tem um amigo meu que esteve por lá e me falou, normalmente as pessoas olham para o céu e falam, uau, tem gente que se ajoelha e fala, uau, quão grande é o meu Deus. As eclipses solares perfeitas aparentemente servem o quê? Para demonstrar a glória do nosso Deus. É um show que ele dá, tá? É um show para te deixar indesculpável. É um show para mostrar que ele existe.
A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas existem. Porque a gente fica falando, nossa, então eu creio em tudo. Eu creio em Cristo, na fada madrinha, chupa-cabra, ET, é isso? Não. As coisas que a gente não vê, mas sabe que elas existem. É a esperança das coisas que virão, mas a gente sabe, porque ele esteve aqui, demonstrou que ele é Deus, não é assim? E aí olha só que coisa linda, né? Espetáculos maravilhosos. Olha, tem lua de tudo quanto é cor, não tem? Olha só que linda. Olha a próxima. Que coisa. E aí, quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. A lua é um grande mistério, porque pelo modelo de formação do cosmos, a gente não deveria ter um astro tão perto do outro, como a lua é, tão grande e tudo mais. Então, por muito tempo eles não tinham um modelo, de repente chegaram com esse modelo aí. Um astro que chama Teia, eu lembro sempre do chicanismo, né? É verdade, Teia? Ela fala, verdade. O astro que chama Teia faz o quê? Vem e bate com a Terra e arranca um pedaço de rocha fundida. E essa rocha fundida agora se aglomera e forma a Lua, bonitinha, gente. Mas um astro certinho, com a massa certinha, com o ângulo certinho, que bate na Terra certinha, que arranca a massa certinha, de rocha incandescente certinha, que forma a luazinha certinha, com a massa certinha, com o diâmetrozinho certinho, com a gravidade certinha, que causa o ângulo certinho, que causa a maré certinha, e você acreditou num milagre sem santo. Foram fazer a razão isotópica da Lua e da Terra, deu igual, era para dar diferente. O ângulo de incidência teria que ser extremamente bem calibrado. A probabilidade disso ter acontecido é 0, mas eles passam no Discovery como se fosse verdade absoluta. Passa até um filminho assim da colisão e tudo, você fala, nossa, filmaram! Não é? Filmaram! Que lindo! Que lindo! Gente, aí ele vai pegar a galáxia certa. Então, entre bilhões e bilhões de galáxias, você habita na galáxia mais bonita. Ela é linda, não é? A Via Láctea, esses braços e tudo mais. Aí ele vai colocar o nosso planeta nessa Via Láctea, ele coloca entre os braços. Porque se ele colocasse nos braços, o que aconteceria? Você estaria destruído. A atividade cósmica é altíssima nos braços. No centro, então, tem buraco negro. Mas ele vai e coloca num lugarzinho bonitinho ali, ó, entre o primeiro e o segundo braço. Numa região extremamente calma da nossa galáxia. Sem poluição visual. A movimentação da nossa galáxia ali sempre vai ficar naquela região, ele nunca vai atingir os braços, nunca vai se movimentar em relação ao centro. A gente habita a melhor galáxia, a mais bonita, a mais estável, e dentro da galáxia a região mais protegida, mais estável, mais própria para acomodar a vida. A gente habita a suíte presidencial do universo. Diz que a Terra está no centro do universo, né? Você quer morar no centro? Você quer morar no condomínio, né? De Alphaville, nessas coisas, né? Não é? Quando Deus vai escolher um quarto para você, ele te deu um quarto 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Toda vez que eu vou no hotel, eu falo assim, eu quero um quarto, a suíte presidencial de frente para o mar. Não tem nem mar, mas esse aqui é o melhor quarto, não quer? Deus te deu a suíte presidencial do universo. E aí, quando você olha de noite, o que acontece? A nossa atmosfera é transparente. Agora a gente estragou tudo, né? Porque as nossas cidades têm grande poluição visual, muita luz. Mas antes a gente só apagava a luz de noite, olhava para o céu e uau, você contemplava o universo. Agora você precisa ir pescar lá no Mato Grosso, né? E ainda assim é difícil de achar um lugar. Mas a gente olha a atmosfera transparente, você vê toda a imensidão do universo. Por quê? Você está na galáxia certa, na posição certa, com a atmosfera certa. E ele fez tudo isso para o louvor da sua glória, para que você observe quão grande é o seu Deus. E aí ele vai colocar uma atmosfera no nosso planeta. Gente, gás escapa, não escapa? Escapa.
foi boa, irmão. Essa é... Rapaz, nem eu tinha pensado nessa. Gás escapa facinho, né, irmão? Não escapa, irmão. E o gás da nossa atmosfera escapa? Não, por quê? Nós temos a gravidade certinha, que prende a atmosfera certinha. Tem gente que fala assim, Deus bobeou, devia ter feito menos gravidade. Porque quando eu fosse sair para pegar um pãozinho na padaria, dar um pulinho, puf, chegava na padaria. Não ia ser legal, gente? Ah, mas se isso acontecesse, um dia você estava mais animado e pulava e aí você fala assim, nossa, estou vendo toda a cidade de Americana. Nossa, estou vendo todo o estado de São Paulo. Nossa, eu estou perdido no espaço. Aí você virava um picolé torrado. Porque congelaria qual é a temperatura do... Você sobe no avião, dá menos 50. Não é? E aí com raios cósmicos que você saiu fora da proteção do campo magnético, torrava, você virava um picolé torrado. Agora, se a gravidade fosse maior, o que aconteceria? Primeiro que a nossa atmosfera provavelmente se perderia, se liquefaria, não seria gasosa, né? Se a atmosfera fosse maior, a gravidade fosse maior. Mas se você levantaria, você ia no banheiro, você ia ter que se arrastando pelo chão. Não é? Olha, gravidade certinha, com o gazinho certinho, que é fácil de soldar, né? Escapa. Não é? Isso, a cada uma, né, pastor? Mas aí tem nitrogênio e oxigênio, não tem na nossa atmosfera? O pessoal acha que nitrogênio e oxigênio, assim, o oxigênio é bom, né? Proporção 3:1. Por que tem a proporção 3:1? O oxigênio serve para quê, irmão? Para energia, não é? Mas se tivesse mais oxigênio, o que aconteceria? Sempre brinco, né? A Linda está ali, ainda bem que minha sogra não veio hoje. Mas é assim, se tivesse mais oxigênio, aconteceria um grande desastre nesse planeta. Nesse planeta. O que aconteceria? No dia do aniversário da sua sogrinha querida, ela iria acender a velinha e explodir, irmão. Olha, que desastre, né? Mas se tivesse menos oxigênio, a sua sogrinha querida ia respirar, morria asfixiada. Então Deus pensando nas sogras, acertou a quantidade certinha. Agora o nitrogênio serve para quê, irmão? Diz que é um gás inerte. Não, o nitrogênio, ele forma nitrito, nitrato e amônia, que forma suas proteínas. Então tem um ciclo do nitrogênio, tem um ciclo do oxigênio, tem o ciclo do carbono. Porque assim, se a atmosfera fosse certa, mas se a vida começasse a consumir a atmosfera, o que aconteceria? A vida teria aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, acabava a atmosfera, mas tem um ciclo que mantém, que repõe. Olha só. E um dos participantes do ciclo é o quê? Os raios. Aí você fica pensando, Deus criou raio por quê? Você sabe? Aí eu brinco, né? O pessoal fica achando, né? Criou para falar assim, o raio que o parta. Cair na cabeça daquele infeliz, não é? Gente, quando cai um raio, você dê graças a Deus, Senhor, pelos raios. Porque agora esse raio está fornecendo energia para que nitrogênio e oxigênio reajam. Porque eles são inertes, né, entre si. Mas com a energia do raio, eles reagem entre si. E o nitrogênio reage com o oxigênio formando nitrito e nitrato, que é consumido pelas bactérias no solo, formando amônia e formando as suas proteínas. Então, a próxima vez, irmão, que você ouvir um raio, o que você vai fazer? Senhor, graças te dou. Porque aquela atmosfera que o Senhor colocou, aquele gás que escapa facinho, formado de nitrogênio e oxigênio, agora o raio está produzindo energia, atomizando o nitrogênio, que reage com o oxigênio, formando nitrito, nitrato e amônia, Senhor, que está sendo fixado pelas bactérias do solo em proteínas. Amém. Guardou a oração, irmão? É a segunda, hein? Gente, e aí ele vai criar um planeta e coloca nesse planeta um líquidozinho qualquer. Tá vendo esse líquidozinho aqui? Aí você fala assim, nossa, um líquido inodoro, insípido e incolor. Não tem nem gosto, né? Que ruim, né? Eu gosto de Coca-Cola, muito melhor. Eu gosto de tubaína, olha só, uma delícia, né? Tubaína.
Tem gente que gosta de outras coisas, né? Assim, cerveja, uísque, né, pastor? Não. Vacilou, hein, mas... Gente, a água é um líquido sobrenatural. Ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. E ela é líquida no nosso planeta. Outro dia acharam numa estrela de Saturno metano líquido a menos 170 graus. Aí os caras falaram assim: nossa, pode ser que exista vida nessa estrela. E metano líquido. Cara, e tem a acrilonitrila que pode formar as paredes de células. Colocaram isso, publicaram, anunciaram na Science ou na Nature. E olha só que grande achado, gente que não crê em Deus, crê num monte de bobagem, fica achando que metano líquido. Eu falo, cara, tem nitrogênio líquido aqui, então faça a vida nesse negócio. Pode, mas a gente tem o líquido certo, na atmosfera certa, na pressão certa, na gravidade certa, com 74 propriedades físico-químicas que só a água tem. A água é o solvente universal, ele é o tampão térmico do planeta, absorve calor durante o dia e libera. Por isso que é tão bom ter uma casinha perto do lago, não é? Dos rios, dos mares. E a água tem uma coisa incrível. Pastor, tá pronto aí? Gente, uma das coisas mais incríveis da água, que é sobrenatural, é que o seu sólido flutua sobre o seu líquido. O gelo não afunda, e devia afundar, gente. Sólido deveria ser mais denso que líquido. Todo sólido é mais denso que o seu líquido, mas a água não. Sobrenatural quis desobedecer, e a água flutua. E por que a água flutua? Olha, gente, tem gente que acha que o gelo flutua porque Deus sabia que aquele cara do Titanic iria dizer que ninguém afundaria o barco, nem Deus. E ele fez os icebergs para afundar o Titanic. Tem gente que acha que o gelo flutua para salvar os pinguins. Tem gente como pastor, por exemplo, quando o senhor vai colocar gelo no seu whiskinho, pastor? O gelo afunda ou flutua, pastor? Ele falou que flutua, gente. Muito bem, pastor, acertou essa. Finalmente. Tem gente que fica achando que Deus criou o gelo que flutua para decorar o seu whiskinho, como o pastor. Não, gente, para que o gelo... Tá aí, segura aí. Gente, nos países frios, quando a temperatura cai, 4 graus Celsius, a água atinge o máximo de densidade e leva para o fundo o oxigênio. Água oxigenada, não é? E aí vai caindo a temperatura, forma uma camada de gelo no topo do lago. E o gelo é um isolante térmico, todas as propriedades foram finamente ajustadas. E aí ele cria aquela casquinha ali, cria uma garrafa térmica natural, e a temperatura cai lá na Finlândia, lá na Groenlândia, lá na Sibéria, para menos 30, menos 40, mas fica tudo preservado, e o peixinho fica numa boa. Deus pensou em você? Pensou, mas pensou em toda a sua criação. Que grande Deus que a gente adora, não é? E aí, vai lá o sujeito e faz um buraco e ice fishing. Pensou em todo mundo, até nos esquimós e tudo mais, né? E aí você vai esquiar no gelo, você faz pressão no gelo e ele funde. Olha só, você pressiona um sólido e ele vira líquido? Pode. Só a água que acontece nisso. E aí você lubrifica a lâmina do patins e você pode esquiar no gelo. Ele pensou em tudo, até na diversão, não é? Esquia no gelo. E aí, ele vai dar o seu show e criar neve. E aí você olha a neve, você já fica abismado, mas quando você olha a neve nos microscópios, o que você vê? Cristais de neve com formas fantásticas. E dizem que nenhum cristal de neve é igual ao outro. Ninguém sabe quem fica monitorando isso, né? Deve ter um instituto lisboense. Desculpa aí. Ixi, falei portuguesa. Né, linda? Cara feia. Não, esquece esse negócio de Lisboa. Que fica bonito. Tem coleções, gente, de mais de 5.000 fotos de cristais de neve. São todos diferentes. Ele é ou não é um exibido e um exagerado?
Precisava 5 mil diferentes, pastor? Umas 50 a gente já estaria convencido, né? Tem 5 mil e tem gente que ainda não acredita nele. Olha só. Olha cada forma incrível. Para que tem essas formas, gente? Para que tem? O cristalzinho não podia ser assim, uma coisinha, né? Uma bolinha. Fofinha. Já estava bom, não estava? Mas ele quer te convencer, não quer? Porque ele é um grande Deus. Para o louvor da sua... A gente vai olhar a vida. O que a gente vê na vida? Aí é um absurdo, não é? Dá uma olhada, gente. Na vida. Quando a gente olha nos nossos microscópios, a gente tinha olhado no telescópio, não foi? Viu tantas e tantas belezas, grandezas do nosso Deus. Aí a gente, quando vai olhar no microscópio, então, costumo dizer, né? Os biólogos normalmente são os que mais refutam a existência de Deus hoje, né? Nada faz sentido senão a luz de Darwin. Não é assim? Evoluímos. Os chimpas são os nossos manos. Não há Deus, né? A biologia e tudo mais. Gente, mas o biólogo é o mais indesculpável. Ele estudou a morfologia da vida ao nível atômico e molecular. Então, se tiver um lugar quentinho no inferno, mas o mais quentinho é reservado para os biólogos que não creem em Deus. Misericórdia, irmão. Amém, amém. Tá escapando, irmão. O segundo lugar mais quentinho é para os químicos. Que a gente observou a nível atômico e molecular, né? Assim, como é que é o seu nome, irmão? Douglas, posso escapar então do pastor e fazer pergunta para você, né? Maravilha. Rapaz, e o que a gente vê? Sabe o que é isso, gente? São os ribossomos. Você tem proteína, você é formado de proteínas, né? Basicamente água, mas proteínas. Essa é a maquininha de tricotar suas proteínas, ribossomos. Elas fazem 15 ligações peptídicas por segundo. Consegue tricotar 15 pontos por segundo? A eficiência de maior que 5 noves. É um ribossomo, ele vai fazer... São mãozinhas que vão tricotando as suas proteínas. É uma máquina de tricotar cibernética, porque tem um pendrive, o RNA mensageiro, né? Assim, a receita está lá. E quem entende essa receita? Só o ribossomo. Porque uma língua é índio conversando com chinês. Porque o código genético são 4 letras. Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa, né? Mas as proteínas são formadas de 20 aminoácidos. E aí são 2 línguas que precisam conversar entre si. Quem faz a tradução do chinês do índio com o chinês? O ribossomo, é só o ribossomo que faz isso. Então essa máquina existiu desde o início. É ilusão imaginar que o mundo surgiu do RNA, que o mundo surgiu das proteínas, que o mundo surgiu das ribossomos. Ribossomo é formado de RNA e proteína. O ribossomo é formado das coisas que ele faz. Olha só. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, irmão? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vota pelo ovo? Quem vota pela galinha? Não. Tá tudo errado, gente. A galinha veio com o ovo dentro. Passou uns minutinhos, fez e botou. Não foi assim? Não é, pastor? O senhor viu, né? Acontecendo. O senhor disse que sim. Gente, a galinha veio com o ovo dentro. O ribossomo é essencial para a vida. Não, sem ribossomo, máquinas fantásticas. Olha essa outra. É a ATP sintase. Você precisa de energia, não precisa? Tem uma usina de produção de energia dentro de você, produzindo energia aos montes, né? 80% de você é transformado todo dia em energia. E aí, olha só, olha como é que ela funciona. Ela pega o ADP com fosfato, vem aqui, abraça os dois. É um negócio que gira assim, ó. É um reator químico que funciona como que? Por compressão de moléculas. É incrível. O ATP sintase é um fenômeno espetacular de inteligência química. E aí, dentro de você tem robôs nanomoleculares. Você é uma máquina, uma fábrica robotizada, cheia de nanomáquinas e nanomotores. Você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse universo, sabia, irmão? Gente, robôs nanomoleculares andando dentro de mim tem as kinesinas, os cinesinas. Essas mãozinhas e bracinhos, elas andam numa velocidade imensa nas suas rodovias celulares. E eu brinco sempre que se você ficar quietinho hoje à noite quando você chegar em casa,
Mas tem que ficar bem quietinho, irmão. No escuro do seu quarto, desliga a luz, deita e fica paradinho. O que vai acontecer? Você vai sentir uma cosquinha pelo seu corpo todo. O que é essa cosquinha? São os robôs nanomoleculares andando dentro de você. E se você ficar bem quietinho, eles vão cantando aquela musiquinha assim, ó. Eu vou levar nutriente, eu vou. Ele constrói as suas nanomáquinas, tem operários nanomoleculares. Ó, pra você não duvidar, olha aí o filminho, gente. Eles correm numa velocidade frenética. Isso daqui em câmera super mega lenta. Olha aí, tem perninhas, bracinhos, eles vão andando. Isso existe dentro de você. Uma grande explosão que pegou nada, pra nada, do nada. Uma nuvem gasosa em expansão contra o nada fez robôs nanomoleculares que estão andando dentro de você. E você acreditou. O mundo está de cabeça para baixo, não está? Há ou não há evidências de um grande Deus? E aí, gente? Ele é um designer exibido e exagerado. Se der para apagar um pouco a luz agora, que vai ser bem legal a gente mostrar tudo. Isso. Gente, dá uma olhada, tá ótimo assim. Sabe o que é isso, gente? Isso é uma mariposa. Agora, ele é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava decorar tanto, gente. Olha quantas cores, quantos detalhes, e é linda, não é? Porque assim, Deus não é brega. Você já percebeu isso? A gente vai pôr muita cor, fica brega. Não fica? E não tem verde, ô glória! Amém. Deus é misericordioso. Mas Deus, quando põe um monte de cor, não fica brega. Deus não é brega. Tudo que Ele faz é lindo, magnífico. Quando Ele põe muita e quando Ele põe pouca. Olha o próximo, dá uma olhada. Isso é uma lagarta, gente. Eu brinco sempre, parece que ela vai para o desfile das campeãs, né? A Marquesa do Sapucaí, olha. Mas é um monte de cor, mas é magnífica, não é? Dá uma olhada. Olha o próximo, isso aqui é um pato, gente. Gente, pode, você consegue imaginar? Eu não consigo. Na realidade, eu perdi a paciência já com os ateus, tá? Se você é ateu, eu perdi paciência com você. Cara, como é que você pode olhar um pato desse e não perceber a evidência de um grande Deus? Não é verdade? Desculpa aí se você é ateu, mas eu perdi paciência com você. Eu não creio em você e perdi a paciência. Porque é evidente demais, não é? Não pode dizer que não existe Deus, pode. Você pode não gostar de Deus, pode não querer saber dele, mas dizer que ele não existe é demais, não é? Olha só o que ele fez, como ele pintou, gente. Próximo. Isso é uma mariposa que tem nas suas asas, é mimetismo e camuflagem. Tem N exemplos, eu podia ficar a noite inteira mostrando coisas magníficas de tatuagem e tudo mais. São duas serpentes tatuadas nas suas asas. Próximo. Gente, o cara é demais. Quando ele vai fazer coisa bonita, ele faz coisa bonita. Mas quando ele vai fazer coisa feia, ele faz coisa feia. Ele excede-se em todas as coisas, né? E é tão feio que o bicho é lindo, não é? Eu adoro, não sei se é homem que gosta dessas coisas, tá? Moleque e tal. Mulher não, mas olha, os homens aqui, vocês gostam, não gostam? Olha que olhos bugalhados, esses dentão, é maravilhoso esse bicho, não é? Lindo demais. Gente, quando ele põe muita cor, fica lindo. Quando ele não põe cor nenhuma, fica maravilhoso. É um cavalo negro. Eu sempre digo, né? Você é brancão, né? Você fala, nossa, que pele linda que eu tenho, brancão. Cara, você perdeu uma benção. Você não tem melanina. Você tem que passar 500 milhões de protetores para ir no sol, meu. A sua pele vai envelhecer, vai ficar com ruga e tudo mais. Os negros, né, têm uma grande benção, porque a melanina protege do sol e tudo mais. Você vai no sol e fica lá numa boa, né? Quem é moreno só fica mais moreno, não é? E eu costumo dizer que a pele mais linda que eu já vi, eu estava num congresso na praia, era um negão que veio de um país africano, mas ele era tão negro que ele luzia assim, um azul magnífico. Você já viu isso? Que pele fantástica, né? Deus é magnífico, não é? E a melanina é uma benção.
cabelo pichain, né? Black Power, gente. É o melhor possível. Se você tem um cabelo desse, glória a Deus. Por quê? Quando vem o calor do sol, você transpira, o vapor fica ali dentro, refrigerado, você tem um capacete com ar condicionado. É verdade, os caras ficam raspando a cabeça. Não entendo. Uma bênção de Deus. Aí tem um cabelo fininho, ralinho, né? Gente, Deus é magnífico, não é? Olha o próximo. Olha, isso aqui tem uma luzinha, cara, que fica na frente pro peixe vir ali. Não é demais? Olha o próximo, gente. Esse aqui é o pássaro que decora o meu livro. É um pássaro do paraíso de Wilson. Você já viu os pássaros do paraíso? Tem vários filmes na internet. O biólogo ali já deve ter visto, né? Não? Tá fugindo, pastor. Cara, tem cada pássaro do paraíso fantástico. Esse aqui acho que é um dos mais espetaculares. No final eu vou falar sobre ele, tá? Olha, gente, dá uma olhada nisso. Tem besouro preto, não tem? Mas tem mais de 1 milhão de besouros decorados de formas diferentes, distintas. Então o preto é referência. É lindo também. Mas diz que se Deus tem uma queda, Ele não tem pelo homem, Ele tem por besouros. 1 milhão! E aí, dá uma olhada, gente, escolhe o mais bonito. Você consegue escolher o mais bonito? Escolhe o mais bonito. Você não consegue, não é verdade? Se já aparecer um verde é horrível, eu sei. Por que você não consegue? Porque todos são belos. Tudo que ele faz ganha o primeiro lugar. Quando ele coloca muita cor, fica bonito, não fica? Quando ele coloca pouca cor, fica bonito, não fica? Quando ele faz um degradê, fica bonito. Quando ele coloca uma cor só, fica bonito também, não fica? Ele é incrível, não é? Qual o estilo de Deus? Ele tem vários estilos. Barroco é o principal. Exagero nos detalhes, né? E nas cores. Incrível, não é? E para eu não falar que não falei das flores. Gente, flor eu ficava aqui até 2 da manhã falando, né? Tem flor com desenhinho, né? De coisas, assim, coisas absurdamente fantásticas. Fantásticas. As orquídeas, né? Quem gosta de orquídea e tudo mais. As plantas se comunicam, né? Elas têm sistemas de comunicação pela raiz, né? É um ser vivo, incrível demais. E você? Disseram que você é um mero mamífero, não foi? Chimpas são os teus manos. Você é o maior espetáculo da criação de Deus. Você é a coroa da criação. Às vezes você olha no espelho e fala assim, o que eu sou? Você olha assim e fala, nossa, um monte de gordura. Engordei, comi todas nesse final de semana. Um monte de cabelo. Falei, que nada, perdi tudo, tô careca, né? Água, proteína. Gente, você é formado por um conjunto extraordinário de nanomáquinas e nanomotores, órgãos e mais órgãos, todos conectados, seu coração batendo e tudo mais, sua respiração. Dá uma olhada ali, né? Coisa incrível. Tudo funcionando automaticamente. Mas tem coisa que funciona automaticamente, mas que você tem controle. Você consegue parar de bater o seu coração? Consegue, irmão? Para de bater o coração. Por uns 5 minutos. A gente já canta aqui, o Senhor receba na sua glória, amém. Já despacha. Mas você consegue parar de respirar, não consegue? Para de respirar aí. Quanto tempo você vai conseguir? 2, 3 minutos, não é? Mas se você continuar, você consegue morrer sufocado? Não, por quê? O sujeito que te fez, te deu permissão para você parar de respirar. Mas por um tempo limitado, porque ele sabia que você é um cabeção e que você poderia ficar prendendo a respiração mais do que o tempo suficiente. Então, mas por que você controla a respiração? Porque você canta, porque você fala. Então, os que estavam cantando aqui, se você não conseguisse respirar controlar a sua respiração, você cantaria? Não. Tocaria instrumentos de sopro? Não. Sax, por exemplo? Não. Agora, se você controlasse a sua respiração, mas não soubesse, seu cérebro não soubesse que você não pode ficar mais do que... Porque se você tenta prender a respiração, quando chega a 3 minutos, o seu cérebro fala, cara, você está se sufocando, e ele te força a respirar. O cara não consegue, ele quer morrer sufocado, mas o cérebro vai fazer ele respirar, assume o controle, não é?
É incrível. Você é o maior espetáculo dinâmico. Seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede nesse planeta. Sabia disso? Você tem a memória de toda a sua vida registrada na sua mente. Você fala várias línguas. Português, caipirês, inglês, espanhol. Tem gente que fala mais de 40 idiomas. Não é assim? Você canta, você toca instrumentos. Você é uma maravilha da criação de Deus. Não se deixe convencer de que você é um mero animal, um mamífero qualquer. Você é a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Um pouco abaixo de Deus, acima dos anjos. É você. Olha, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. www.tdibrasil.com. 10 para as 8, o pastor falou. Tá bacana, hein, pastor? Feliz. Venha com a gente defender a racionalidade da nossa fé. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente são cientistas, são acadêmicos, são jovens universitários que querem mostrar com as evidências científicas de que há um Deus que fez todas as coisas. Tá bom? Que há um ser inteligente, né? A gente interpreta como Deus na nossa filosofia, na nossa teologia. Então, se inscreva, olha, www.tdibrasil.com. Nós somos mais de 2.000 membros já. E a gente está esperando você, tá bom? Feliz, biólogo, né? Tem mais algum? Quem é mais biólogo aqui? Quem é químico? Físico? Alguma coisa assim? Está estudando? Feliz, tá bom, gente? Próximo. Olha, o livro. Foram 7 anos escrevendo. Projeto de 7 anos, 460 páginas, 320 ilustrações. A gente lançou em fevereiro desse ano a primeira edição, esgotou antes do lançamento. Lançamos a segunda, esgotou. A gente está na terceira, está se esgotando. A gente vai lançar a quarta em 4 meses. Olha só esse pássaro da capa, né? O pássaro de Wilson. Vou falar sobre ele agora, mas o próximo. Esse foi o primeiro lançamento do Discovery Mackenzie. Eu, a partir de junho, coordeno o Centro de Estudos e Pesquisas em Ciência, Fé e Sociedade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor universidade do Brasil. Porque é a única que honra o nome universidade. Pioneira. A Universidade Mackenzie foi a primeira a ter um time de futebol no Brasil. O primeiro time de futebol no Brasil da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não é a Ponte Preta. Viu? O primeiro gol no Brasil foi feito por um jogador do Mackenzie. Primeira reitora mulher do Mackenzie. Então, uma série de pioneirismos. O primeiro núcleo que defende o debate entre evolução e design inteligente no mundo é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, o maior orgulho do mundo hoje é o ser um docente, um pesquisador e um coordenador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um lugar onde se respira liberdade científica e onde se honra o Deus da ciência, o nosso Deus, tá bom? Então considere a Universidade Presbiteriana Mackenzie quando você for fazer o seu vestibular. Pode fazer essa propaganda aqui, né, pastor? Gratuita. Maravilha. Gente, mas o próximo. O livro é cheio de ilustrações. Querem ganhar a tua mente, porque a mente é o caminho do seu coração, não é assim? Próximo. Olha quem ilustrou o livro, Otiniel Araújo, talvez alguns de vocês conheçam, da nossa igreja, da primeira de Campinas. Próximo. Por que nós temos esse pássaro na capa do livro? O pássaro é magnífico. Primeiro, olha a cabeça dele, tem um azul, não tem? Isso é um efeito de iridescência. Isso tudo é efeito. Iridescência, você tem que ter assim, as escamas, tudo muito bem planejado, para cancelar alguns comprimentos da luz branca e... por uma interação construtiva, enaltecer outros, enaltecer o azul, que brilha no escuro. E ali tem uma cruz, não tem? Está vendo a cruz? Então é a cruz de Cristo que brilha nas trevas. E olha o 3 ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E tem um negócio nas costinhas dele, que a gente vai ver no teaser que a gente tem aí. Vamos ver se a gente consegue, no próximo. Olha lá, fica vendo por que a gente escolheu esse pássaro. Ele é magnífico. O som? Isso. Mas ele tem nas suas costas
uma assinatura que deixa evidente de onde ele veio. As assinaturas de Deus se veem em todos os lugares, na sua obra não vê? Mas nesse caso específico, ainda mais. Olha lá. É o ID Bird, o pássaro do design inteligente. Tem um I aqui, irmãos, tem um pinguinho amarelo e tem o D, Intelligent Design, o design inteligente. Ele fala nas costas da onde ele veio. Por isso que a gente colocou na capa do livro, tá bom? Olha, a gente vai lançar o livro aqui, vai estar vendendo. Ele é vendido a 120, não é um livro barato, 120 na Amazon. Mas quando eu venho nas minhas palestras e tal, a editora deixa eu vender a preço de custo. Então o preço que eles me fazem, né? A gente vai vender 79, a gente vai fazer em 3 vezes no cartão. Se você não puder pagar 79, chega no cantinho ali e fala, Marcos, posso pagar tanto, você vai levar. Se você quiser o livro, mas você não tiver como pagar, é só chegar ali e falar, Marcos, eu queria o livro, você vai levar. A gente não tem o menor interesse em ter lucro, a gente quer que você leve a verdade. Então compre para você, compre para o seu ateu predileto, tá bom? Compre para os seus jovens que vão estar na universidade. É uma ferramenta na defesa da nossa fé. A fé em um grande Deus. Gente, isso. Em 2008, eu era professor titular da Universidade Estadual de Campinas, ainda sou pesquisador lá, mas eu dedicava o meu tempo, o meu coração, minha alma, né? Até exageradamente, né, linda? Assim. A Unicamp, a pesquisa e tudo mais, espectrometria de massas. E eu tinha na época 55 alunos, eu tinha o maior grupo de pesquisas no Brasil. Eu fui um dos pesquisadores que mais publicou na história da Unicamp. E continuo publicando. Acho que fui um pouquinho mais. Matou Deus. Como há 150 anos atrás, um homem descobriu como a vida surgiu nesse planeta. Como a gente evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. Que os chimpanzés são os nossos manos e tudo mais. E que só restam a nós, ignorantes, fanáticos e irracionais, um culto a um Deus falido, morto, porque Davi matou Deus. E eu fiquei bravo, gente. Falei, agora chegou a minha vez. E Deus me levantou naquele dia. E aí eu saí para estudar, para avaliar, para escrever esse livro, para coordenar o Discovery Mackenzie, para dar palestras pelo Brasil inteiro. E eu estudo esse assunto há 10 anos. Eu tive num debate na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a sala estava cheia de biólogos, assim, viu? Grande. E aí o cara levantou e falou assim, Marcos, você bate na evolução, porque você não entende a evolução, você não sabe a evolução. Eu falei assim, gente, para. De todo mundo que está aqui, ninguém sabe mais sobre a evolução do que eu. Aí todo mundo queria me pegar. Porque eu estudo essa teoria há 10 anos. Eu vejo todos os livros, eu estudo todos os papers e tudo mais. Vocês assumem como verdade, eu passo a explicar tudo pela evolução. Então há 10 anos que eu estudo a fundo a evolução, estudo as evidências de que há um grande Deus. E depois de 10 anos eu posso chegar aqui na Igreja Batista, a cidade de Americana, IBCA, com os meus irmãos em Cristo reunidos aqui, e posso dizer o quê? Após 10 anos de estudos e tudo mais, Davi matou Deus? Gente, Davi está morto. As ideias de Darwin morreram. E o nosso Deus está mais vivo do que nunca. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Um Deus invisível, mas real. Um Deus que não dá nem para crer nele. A gente sabe que Ele existe. Um Deus que se mostra de uma forma absolutamente evidente na vida e no universo. Então a esse Deus que tudo fez, a esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, um exibido e um exagerado, por quê? Porque ele sabe que tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, certo, pastor? Menor, pastor, menor. Menor que o tamanho de um grão de mostarda. A nossa fé é pequenininha, então ele teve que se exagerar para que você creia nele. Então a minha esperança é que todos creiam nele. Se
Se você é ateu, tá, bati muito em você, mas o nosso objetivo é que você creia como nós nesse grande Deus. Então a esse Deus seja a nossa honra, o nosso louvor, a nossa glória. Ontem, hoje e eternamente. A Deus toda a glória. Amém. Muito obrigado, irmãos.